Muito bem, quero dar as boas-vindas aqui ao Alexandre Ostrowiecki, mais uma vez conosco. Obrigado aí pela vinda, Ale. Obrigado, Renato. Um prazer estar contigo e toda a audiência da Brasil Paralelo. Infelizmente, mais um motivo não muito bom para essa conversa, né, Ostrowiecki? Essa situação realmente escalando outra vez lá em Israel. E, para começar, eu queria que você trouxesse a seguinte questão. Não foi algo de um dia para a noite, assim, né, que Israel resolveu fazer esse ataque, porque esse último conflito foi a partir de uma ação feita por Israel. O que levou, então, o Estado de Israel a tomar essa atitude de bombardear o Irã? Bom, deixa eu retroceder um pouquinho, só para dar um panorama histórico bem breve para o público. O Irã é um país milenar, a antiga Pérsia, que todo mundo aprendeu aí na história, as guerras da Pérsia com a Grécia, etc. Uma civilização muito antiga, não confundir com árabes, os iranianos são persas, não são árabes, e tem os países árabes vizinhos que são outra coisa. E aí, há cerca de 100 anos, o Irã entrou uma nova dinastia, que era dos Reza Pahlavi, que eles chamavam de Shah. É tipo o rei, a palavra, um tipo de um rei para a cultura deles é o Shah. No ano de 79, como o Shah ele queria modernizar muito o país, ele acabou ofendendo ou incomodando as autoridades religiosas islâmicas, ocorre um golpe de Estado e os ayatolás, que são os líderes religiosos do Irã, tomam o poder. Ayatollah Khomeini em 79, depois tem guerra com o Iraque, etc. Essa é a Revolução Iraniana. A tal da Revolução Iraniana. Até 79, Israel e Irã tinham boas relações. O Shah era um admirador de Israel, queria modernizar, ele queria dar direitos iguais para as mulheres no país dele. Só que a revolução vem e desfaz tudo isso e aí declara sua hostilidade aberta a Israel. Desde 79, apesar de não ter fronteira os dois países, o Irã vem declarando a sua vontade de destruir Israel. Isso veio com o Ayatollah Khomeini, que foi o primeiro, depois você teve um Shah, um outro que começou a abrir um pouquinho, depois veio o Ahmadinejad, que foi mais radical, enfim. Não mudou esse desejo, e há muitos anos que o Irã vem buscando abertamente, quer dizer, ele fala que não, mas todos os indícios mostram que ele vem buscando uma bomba atômica. E tem trabalhado o seu programa nuclear, enganando as potências ocidentais, enganando a Agência de Energia Elétrica, a energia atômica da ONU, até um ponto em que, segundo a inteligência israelense, o Irã estaria agora muito perto de ter a bomba atômica. Então, basicamente, você tem um vizinho que ameaça te destruir, que está fazendo uma bomba atômica, e aí aconteceu o que todo mundo esperava, que em algum momento Israel ia tentar destruir esse programa nuclear iraniano. Não é a primeira vez que esses países entram em confronto, eles há muitas décadas já têm um confronto indireto, e ano passado foi um novo capítulo, em abril de 24, que o Irã pela primeira vez bombardeou diretamente Israel. Então o Irã foi o primeiro a atacar diretamente o outro país. Em abril de 24, a gente viu na época com drones, com mísseis, depois em outubro atacou de novo com mísseis balísticos, são mísseis muito maiores. Então esse é o panorama, Israel, basicamente Irã querendo fazer uma bomba atômica e Israel não querendo que o Irã tenha bomba atômica. Esse é o resumo da ópera no momento. E aí vem o ataque, então, agora de Israel, justamente então, para frear esse processo aí de desenvolvimento da bomba. Exatamente, é um ataque bastante sofisticado, envolveu praticamente toda a Força Aérea Israelense, mirando exclusivamente pontos do regime, de apoio do regime, especialmente os pontos de produção de armas atômicas. Então, fábrica de mísseis, enriquecimento de urânio, mirando cientistas nucleares iranianos, mirando os altos comandantes das forças revolucionárias do Irã, que é um outro ponto interessante, não misturar as forças revolucionárias com o exército iraniano. São duas entidades separadas. Isso. Perfeito. Vamos colocar, então, aqui no ar uma lista de autoridades, né, do Irã que foram, segundo o governo de Israel e até o próprio autoridade lá do Irã, que confirmaram essas informações de que foram mortos nesses ataques. Como o Ostrowiecki disse, são bastante precisos, né? Eles vão atrás da pessoa realmente que querem pegar. Então, eu vi até uma foto, vocês devem ter visto também, de um míssil que teria entrado assim no quarto onde estava a pessoa, não é isso, Ale? Janela de um prédio. É janela do prédio, pega a pessoa dentro do quarto. Então, essa é também uma outra defesa, né, que Israel faz. Olha, a gente busca os responsáveis, enquanto que os inimigos, eles não estão preocupados com os civis, eles mandam esses mísseis dentro das áreas dos moradores mesmo, da população comum de Israel.
E aí, um vídeo também que foi publicado agora há pouco, com um ataque de Israel ao centro da propaganda iraniana, né? Vamos dizer assim, da TV estatal deles, durante uma transmissão ao vivo. Dá só uma olhada. Essa imagem apareceu agora à tarde aqui nas redes sociais, foi confirmada. Então, essa é a situação. Lobauer, como é que você tem acompanhado esse conflito? Se quiser também aproveitar o Ostrovec, fazer alguma pergunta. Não, primeiro, eu acho que o Alexandre fez um resumo muito bom, muito rápido, em muito pouco tempo, um geral muito bom. É muito importante essas referências, para quem não acompanha com muita atenção, essa referência de que o Irã tem uma história milenar, de que são persas e não são árabes, que tem até 1979 tinha uma relação muito próxima com Israel, que, portanto, a explicação desse fenômeno é recente, historicamente recente, né? Tem aí pouco menos de 50 anos, e nesse período de 79 para cá, é sistemática a verbalização, né, em documento, em discurso, da ideia iraniana de se exterminar o Estado de Israel. Então isso é uma coisa que não é de hoje nem de ontem. Faz todo esse período que eles afirmam sistematicamente que tem que exterminar, aniquilar, transformar em cinza, né? E mais recentemente, acho que para agregar também o que o Alexandre colocou, é que o 7 de outubro, né, de 23, também tem nos remete ao apoio histórico e sistemático que os iranianos dão ao Hezbollah no Líbano, também ao Hamas, embora o Hamas seja sunita, é uma aliança conveniente para os iranianos, ainda mais nessa passagem mais recente, de apoiando e prestigiando o Hamas por degolar crianças e nenês né? E por matar crianças e mulheres, e os Houthis no Iêmen também, que fazem parte desse círculo, vamos dizer, círculo de fogo, um círculo de aliados xiitas ou aliados convenientes para essa ação, não só contra o Israel, mas contra os sunitas, né? O regime iraniano é uma teocracia, é o único regime importante do mundo que é um país que a casta religiosa também é dona do regime político, né? É a única teocracia que tem no mundo, nos países importantes do mundo hoje. Então, eu acho que o que nós estamos vendo é mais um capítulo de resistência, de reação de Israel em função da possibilidade dos iranianos de usarem os seus mísseis balísticos, que eles vêm desenvolvendo há muito tempo, com ogivas nucleares. Quer dizer, porque que eles já usaram e têm essa capacidade, e tem inclusive produção nacional, né, ou produção com importação de peças e equipamentos de outros países que são mais ou menos aliados ou colaboram com o Irã nessa capacidade de armação bélica, mas eles ainda não conseguiram transformar esses mísseis em mísseis nucleares. Então, assim, é disso que nós estamos falando. E Israel, pela sua sobrevivência, pelo seu interesse vital, está tomando essas decisões, essas ações. Aquilo que eles fizeram é muito impressionante, como eles pegam os indivíduos, tanto que fizeram isso também com o Hamas, né? A gente viu ano passado como acho que eles eliminaram algumas dezenas de lideranças de ponta do Hamas. É muito impressionante, assim, a tecnologia, a superioridade. Na verdade, Israel tem uma superioridade técnica e tecnológica muito grande. Por outro lado, é um país muito pequeno, a população civil é que paga, e nós estamos vendo aí a reação do regime iraniano. Se me permite mais uma coisa também interessante, é o seguinte: há muito tempo que se pensa, e aí até eu queria ouvir também o Alexandre, se tiver opinião sobre isso, na possibilidade da queda do regime iraniano, porque já foram algumas passagens nos últimos, eu diria, 15 anos, de tentativas nacionais do próprio povo iraniano, que é um povo muito jovem, mais de 80% da população nasceu depois de 79, e não conhece outro regime que não seja esse. Mas já existem muitas manifestações civis
que foram todas reprimidas de forma muito violenta, cada vez mais violenta pelo regime iraniano, que indicam que em algum momento pode ruir esse regime. Eu acho que é aí que talvez entre, também queria ouvir o Alexandre sobre isso, um pouco a posição do governo americano, que manifesta indiretamente não estar envolvido com esse processo, mas tem um interesse grande, acho que para o Oriente Médio inteiro, e para o mundo até, que esse regime chegasse ao fim, né? O regime dos ayatollahs, que eles entrassem no processo de transição, seria saudável para o Irã, para o Oriente Médio e para o mundo, né? Logo que os primeiros ataques foram feitos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou através da sua rede social. Ele disse o seguinte, temos aí o print, ele que fala na rede Truth, né, que é de propriedade do próprio Trump, já traduzindo aqui, olha, os Estados Unidos não tiveram nada a ver com o ataque ao Irã nesta noite. Se formos atacados de qualquer forma, maneira ou tipo pelo Irã, toda a força e poder das Forças Armadas dos Estados Unidos cairão sobre vocês em um nível nunca antes visto. No entanto, podemos facilmente fechar um acordo entre Irã e Israel e acabar com esse conflito sangrento. Uma outra postagem do Trump, mais recente, e aí ele falando, né, que Irã e Israel deveriam fazer um acordo, e vão fazer um acordo, assim como conseguir que Índia e Paquistão fizessem. Então ele segue dizendo aí que não interessa a ninguém esse conflito, né? Ele termina dizendo o seguinte, olha, há paz, pelo menos por enquanto, por causa da minha intervenção. Ele dá outros exemplos, né? Egito e Etiópia. E em breve, entre Israel e Irã acontecerá o mesmo. Muitas ligações e reuniões estão acontecendo agora. Eu faço muito e nunca recebo crédito por nada. Mas tudo bem, o povo entende. Vamos fazer o Oriente Médio grande de novo. O Trump sempre fala, né, o Luiz Felipe, que essa guerra não teria acontecido dessa forma se ele fosse o presidente durante esses últimos 4 anos em que tivemos ali o Biden. Ele fala do Afeganistão, dá vários exemplos, a própria questão da Ucrânia e Rússia, e agora ele se colocando como alguém para colocar novamente ordem na casa. Você acha que ele vai conseguir? Você acha que ele tem razão em dizer que a administração Biden deixou o mundo menos seguro? Absolutamente sim. O governo Biden, ou ele foi omisso, ou ele foi ativo em fragilizar os próprios interesses norte-americanos. Não é do interesse norte-americano de deixar o Oriente Médio em ebulição, com alta instabilidade e conflito interestadual dos países que ali estão. Muito pelo contrário, né? A pacificação é necessária para você manter a ordem mundial, que é ainda calcada no petróleo, e que boa parte desse petróleo passa por aquela região, vem daquela região, e isso, você gerando estabilidade ali, você gera estabilidade no mundo todo. Então não é do interesse dos Estados Unidos, não é do interesse da Europa, não é do interesse de ninguém de desestabilizar. Agora, é do interesse dos revolucionários de desestabilizar os consumidores do petróleo, né? Todo o Ocidente que depende desse petróleo mais barato tende a perder mais do que essas outras partes do mundo onde tem autocracias, teocracias, que de fato não estão nem aí com o bem-estar da sua população, não estão nem aí com aumento de produção, aumento de riqueza, nada disso. Eles estão mais preocupados em controle. Mas o que é importante a gente pontuar é um detalhe que muitas vezes escapa aqui o debate. Praticamente todos os países árabes que estão ali, eles combatem a teocracia, eles combatem o Estado Islâmico. Os regimes que eles estão no Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Síria, eles não querem ver o que o Irã hoje tem, que é um Estado Islâmico. É um Estado liderado pela teocracia. Um ayatollah da vida que cria lá toda a sua lei da Sharia e impõe isso na população. Então, é importante ver essa dinâmica, porque você está vendo muitos iranianos que também não querem mais o Estado Islâmico. Então, fazer essa separação, né? Fatos, a gente viu diversos vídeos, não é de hoje, diversos vídeos que são comunicados de como eles estão insatisfeitos com a teocracia, insatisfeitos com o Estado Islâmico, não querem isso para o seu país. E os demais países árabes, aí, lembrando que o persa não é árabe, né? Tem uma distinção aí muito grande e milenar, né? Até de migração e DNA, é diferente, língua é diferente, tudo é diferente. Mas de qualquer maneira, em termos de fé, eles compartilham da mesma base de fé. O Irã evoluiu para essa teocracia
E desde essa involução, um país que era rico, era promissor, tem uma população vastíssima, uma cultura profunda e rica, ele entra numa mesmice que a gente percebeu também em outros países, em países árabes, como eles decaíram depois que o islamismo começou a tomar conta do governo, do ethos. Isso, a gente tem que olhar isso com muito rigor, porque é exatamente esse é o desafio das civilizações nesse milênio. A gente vai combater isso nesse milênio. Como lidar com esse tipo de ascensão que tem sido uma constante desde o ano 700, né, quando o islamismo começa na região, desde a fé islâmica tomar toda a região, desde aquela época até agora a ascensão tem sido contínua. Então, peraí, então estamos aqui no Ocidente olhando uma ascensão sem nenhum freio, porque poucos ousam a discutir isso, né? Mas a verdade é essa, até os árabes têm interesse de ver o islamismo sendo contido para que ele não tome conta do Estado e não gere prejuízos como a gente está vendo agora. É uma situação de instabilidade muito profunda. Agora, se você não tem um movimento interno forte, capaz de debelar, né, e eu acho que nas leituras aqui, ao menos do que eu recebi de leitura de cientistas políticos da região, é que, sim, existe uma base muito grande de pessoas insatisfeitas que não são islâmicas dentro do Irã, até optaram pelo ateísmo, não seguem de fato a religião, têm que seguir as normas que são impostas pelo Estado, que são normas religiosas, mas eles não seguem a religião, mas isso ainda não é majoritário e não é ativo, está meio que acuado. Ainda existe uma base de apoio que é minoritária, mas ela é ativa, organizada e focada. Então você veja como ainda a gente tem um problema aí grave de internamente não ter esse reflexo para que possa fazer essa substituição. No caso do Irã, se por acaso houver a queda do regime, que eu acho que muitos esperam isso, até já vi pronunciamentos dos descendentes do Reza Pahlavi, que era o rei até 1979, os filhos dele e tudo mais, até vi vinculações como sendo uma possibilidade essa mudança de regime. Eu ainda não vejo essa mobilização interna e o consenso em torno disso, mas que a discussão já está sendo colocada, sim. O importante é a gente ver, temos que ter uma saída para todas essas autocracias, e a maioria delas aí no Oriente Médio, infelizmente, elas têm esse problema. Se a gente sai com o autocrata que está lá, outra versão que possa entrar é o Estado Islâmico que está mais organizado para assumir o poder. É o dia seguinte, novamente, né? A grande questão, como a gente falou aqui na pauta anterior. E olha só, segundo a CNN, a Rússia estaria pronta para mediar, então, esse conflito entre Israel e Irã. Moscou afirmou na semana passada ser capaz de remover urânio altamente enriquecido do Irã e convertê-lo em combustível para reatores civis, como forma de acalmar a crise no Oriente Médio. A questão aqui do urânio tem tudo a ver com a bomba atômica, né, a bomba nuclear, que supostamente o Irã estaria aí pronto para lançar contra os seus inimigos, obviamente Israel. Alexandre Ostroviec, me diga uma coisa, existe algo claro definido por parte de Israel que seria que o objetivo a ser alcançado neste momento para falar, bom, conseguimos então resolver a situação. O que é a queda desse regime? Tem algo concreto em relação a isso ou não? A analogia que muitos israelenses estão fazendo, que acho que dá para entender melhor a sensação em Israel, é a seguinte. Imagina que você mora numa casa com a sua família, os filhos e tal, e tem um vizinho que é um psicopata que fica gritando que vai matar você e a sua família. Todo dia o vizinho grita, vou te matar, vou te matar. E não satisfeito, o vizinho começa a construir um canhão apontado para o quarto dos seus filhos. E você vê o canhão lá, crescendo. Você vê chegar munição, você vê chegar ferro, e o canhão vai crescendo, está quase pronto, e você chama a polícia, você fala com os vizinhos, ninguém se mexe. Em algum momento você tem como opção ou acreditar no vizinho e falar, cara, esse cara vai atirar o canhão, e você vai lá e destrói o canhão, ou você paga para ver e coloca a vida da sua família em risco. Então, Israel, vamos lembrar, é um país extremamente pequeno, é do tamanho de Sergipe. Tem lá 10 milhões de habitantes somente, 9 milhões de habitantes, 7 milhões de judeus, 2 milhões de árabes israelenses, que são todos cidadãos. Então Israel tem como objetivo número 1, declarado há muitos anos já, a destruição do programa nuclear.
A pergunta que fica interessante, por que agora? Tem um momento geopolítico interessante do porquê Israel fez isso agora. E se também tem um segundo objetivo, que é a derrubada do regime. Agora, a derrubada do regime, todo mundo em Israel fala muito claramente que isso é um assunto interno do Irã. É extremamente complexo você falar em derrubada de regime, não tem como alguém fazer isso de fora, a menos que vá lá, invada o país, ocupe o país, coisa que é completamente impensável nessa guerra, até porque os países eles não têm nem fronteira um com o outro. Então é um assunto interno. Quanto de apoio que tem, como o Luiz Felipe falou bem, me parece que tem muito apoio à oposição dentro do Irã. A reação ao regime dos ayatollahs tem muito apoio. Senão Israel não ia conseguir fazer todas essas operações terrestres que fez. Não é que tem lá milhares de agentes do Mossad israelenses lá disfarçados fingindo que são iranianos. Isso é impossível de organizar. Você pode ter um ou outro em campo, mas na prática, para tudo isso acontecer, me parece que é muito provável que foi a oposição iraniana que quer se livrar logo dos ayatollahs que está trabalhando com Israel. Outro fato interessante, vocês mostraram a lista de alvos. Tava lá o Salame, né? A pessoa brincou que vamos colocar de novo na tela aí. Que é o chefe da IRGC, né, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã. Tava lá o comandante da Al-Quds, que é tipo a CIA deles. Tá na tela aí. Esse do meio em cima, o Hossein Salami, ele é o chefe da Guarda Revolucionária. Ele não tem nada a ver com o exército iraniano. São duas entidades militares rivais, inclusive. É uma tropa de elite, assim, né? Uma espécie de SS, vai. Exatamente, é tipo uma guarda ideológica. Inclusive é o seguinte, o exército iraniano, ele jura lealdade ao território e à Constituição. Já a Guarda Revolucionária, ele jura lealdade ao Ayatollah, que é o líder supremo. Então é o exército pessoal do líder supremo, é o exército dos Ayatollahs. Tem mais ou menos 200 mil soldados ativos e o exército oficial tem quase 400 mil. E o exército oficial do Irã praticamente não foi atingido por Israel. E o chefe é o Bagheri, é o que está à direita ali, né? O Bagheri, ele é o Estado-Maior, ele é a conexão dos dois. Ele não é um membro do exército especificamente, ele comanda a conexão entre a Guarda Revolucionária e o exército. Outro que morreu foi o chefe da Al-Quds, que é um braço do exército revolucionário, né? É um braço do IRGC, que faz as operações internacionais de terrorismo. É o chefão do terrorismo. E outro é o responsável pelo programa aeroespacial, que é o cara dos mísseis. Então Israel está mandando um recado muito claro, né, de que o objetivo não é o civil iraniano, não é o exército oficial iraniano, e dando toda a abertura para possivelmente ter uma derrubada do regime. A gente viu na noite de ontem, vi muitas imagens e gravações do público em Teherã gritando morte aos ayatollahs, morte aos ditadores. Quer dizer, existe um caldo de antagonismo a esse regime, e inclusive de simpatia por Israel. Tem muita manifestação em rede social de iranianos falando que, olha, eu não estou feliz que estão bombardeando meu país, claro, mas até o momento entendemos e tomara que isso derrube esses ditadores. É um regime muito fechado. Vamos lembrar que gay no Irã é crime, vai para cadeia. Vamos lembrar que lá tem uma lei que mulheres a partir de 9 anos de idade podem se casar. Então você pode casar uma menina... 9 anos. Porque diz o Alcorão que Maomé se casou com meninas dessa idade, inclusive consumou a relação. 8 anos e 9 meses, se não me engano. Então tá lá, é um preceito sagrado de que a partir de 8 anos e 9 meses, para os mais radicais, não para os muçulmanos moderados, para os radicais, pode casar as meninas. Mulher que sai sem o véu pode apanhar da polícia religiosa. Ano passado uma moça foi espancada até a morte no Irã, em Teherã, próximo ao metrô, porque estava sem véu. Então esse é o tipo de cultura que a gente vê lá nesse país, muito reprimida, e se você curiosamente imagens... a esquerda mundial apoia. Passa pano. Esse é que as feministas, essa é a turma que as feministas estão lá abraçadas, muitas feministas, não uma parte. Não e se você vê as imagens até 79, era um país bem ocidentalizado, né? O pessoal na praia. Super. Nada a ver com isso tudo que você está descrevendo aqui. Você tinha um regime autoritário, não dá para dizer que era uma democracia plena, mas é uma lição da história também, que muitas vezes uma ditadura light, vamos dizer, entre aspas, tá? Porque tinha alguns casos brutais, mas às vezes uma ditadura ela pode ser substituída por uma ditadura muito mais hardcore, muito mais repressiva, se não for tomadas medidas. Muito bem. Posso comentar exatamente nesse último comentário aqui do Alexandre? É o que aconteceu no Primavera Árabe lá no Egito. Eles depuseram o Mubarak, que era um ditador,
houve uma grande mobilização social, depuseram Mubarak, e aí na expectativa de ter a democracia e de ter aquela coisa, renovação do governo, o que aconteceu? Foi eleito um governo de Estado Islâmico. Da Irmandade Muçulmana. Da Irmandade Muçulmana, que eram os mais organizados para assumir o poder. Então eles assumem o poder, e aí o que aconteceu na sequência? Mais mobilização social. Bom, não era isso que a gente queria, não era bem isso. Então, aí o que voltou? Voltou uma nova ditadura. Então estão de novo numa autocracia. Cuba então, também dá para dizer que aconteceu isso, né? Perdão? Cuba, sai o Fulgêncio. Exatamente, sai o Fulgêncio de volta. Então, esse processo de você sair de uma ditadura e tentar repor com democracia, é raro os exemplos de sucesso. Raríssimo. Ele tinha que já ter tido uma incipiência democrática, uma argamassa democrática anterior. Países que nunca foram democracia. Falaram, agora vocês vão ser uma democracia. Vamos mudar o regime, vai ser uma grande democracia, vai ser tudo. Eu acho que não tem muita chance se você nunca teve esse precedente. No caso do Irã, teve um precedente com o Shah, por incrível que pareça. Era mais democrático, era mais aberto, existia um Estado de Direito lá, não era democrático no nível ocidental, mas era muito mais democrático do que é hoje. Então é provável que haja aí uma saída para o Irã. Mas, é claro, as grandes chances é que, se não houver esse movimento de base bem formado, para assumir o poder, bem organizado, para assumir o regime e ocupar esses espaços que vão ser deixados pelos teocratas, a chance é que vai vir uma nova ditadura e não vai vir nada que seja uma abertura. Aconteceu também no Iraque. Né? Vamos lembrar do que aconteceu no Iraque, né? Saiu Saddam Hussein, teve toda uma intervenção, houve lá uma junta que tomou conta durante um período e hoje está de volta com um sistema praticamente ditatorial. Então, esse processo é muito importante a gente analisar para ver quais são os pilares que formam o sucesso dessa alternação, dessa saída de um modelo totalitário e autocrático e ir para um modelo mais democrático. Bem,